Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito em que nós habita tem ciúme? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus, nós estamos diante de ti, estarei mais uma vez ministrando a tua palavra. Peço-te que, por bondade, por graça, usa-me nesta noite para a glória e louvor do teu nome e edificação da tua igreja. Eu oro a ti no nome do Senhor Jesus. Da guerra interior à vitória espiritual é o tema do assunto, nessa caminhada que nós estamos na carta que escreveu Tiago, irmão de Jesus. O presente texto dessa epístola constitui uma das mais densas análises da condição espiritual do crente em conflito, pois não se limita a descrever comportamentos externos, mas investiga profundamente as disposições que governam o coração do homem. O autor sagrado, movido pelo Espírito, dirige a uma comunidade cristã que, embora inserida no contexto da fé, evidencia sinais claros de desordem espiritual manifestos por meio de contendas, rivalidades e orações ineficazes. E a pergunta introdutória do texto é: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? O autor, Tiago, ele traz uma pergunta e que para a gente estar refletindo hoje. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Aqueles irmãos, embora estavam sendo perseguidos, provados por causa da sua fé, muitos deles ainda eram imaturos em relação à vida cristã. Eles tinham alguns problemas grandes com o seu comportamento, com a sua língua, com o seu julgamento, com a acepção de pessoas. E Tiago, ele vem para instruir a igreja numa carta prática da fé cristã. Ele começa o versículo 1 fazendo a pergunta: de onde vêm guerras e peleja entre vós? E essa pergunta é para provocar nos ouvintes, nos leitores e hoje para nós, uma reflexão introspectiva, nos mostrando que os grandes conflitos não se encontram apenas nas circunstâncias externas, mas na inclinação pecaminosa do coração humano. E nós vemos essa análise no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 19, que fala que, onde se afirma que do interior do homem é que procede os males que contaminam a vida. Olha o que diz ali o versículo, capítulo 15 e 19 de Mateus: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. É do coração do homem, do interior do homem, que procede os males que contaminam a vida. Portanto, essa problemática que Tiago aborda é essencialmente um assunto realizado que aborda a antropologia espiritual. A antropologia quer dizer o assunto relacionado ao ser humano e, ao mesmo tempo, espiritual. Revela um conflito, uma tensão entre a natureza carnal e a vontade divina. Portanto, eu quero estar dividindo esta palavra em 3 momentos.
Primeiro, a origem dos conflitos, a guerra interior do coração humano, que vem do versículo 1 ao versículo 3. Primeiro, Tiago faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E ele mesmo responde: porventura não vem disso saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, ele traz a reflexão que as guerras e pelejas, elas vêm nos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. O orgulho do homem, a cobiça do ser humano, a inveja do ser humano traz guerras e porfias. O desejo pelo poder, o desejo de estar no topo, o desejo de ser o protagonista da história, faz com que os homens, tomados pela cobiça e inveja e pelo orgulho do seu coração, eles vêm guerrear-se uns contra os outros. Nós estamos vivendo um tempo de guerras e pelejas. Estamos assistindo no mundo uma guerra muito forte. Vidas sendo ceifadas, pessoas sendo ceifadas por causa do poder. E Tiago, ele vai estar trazendo hoje para nós a origem desse conflito e depois ele vai trazer a solução. Ele apresenta o problema e depois ele traz a solução. Tiago, ele argumenta desde o início, identificando a origem dos conflitos interpessoais que são descritos pelos termos guerras e pelejas. Por que guerras e pelejas? Porque o conflito pode ser tanto longo como período curto. Guerras e pelejas. Os conflitos do ser humano podem ser um contra o outro, longo ou pequeno. Por isso que nós vamos estar abordando hoje essa origem das guerras e pelejas e procurando aplicar isso para a nossa vida, para o nosso coração, para que o nosso coração esteja completamente alinhado à palavra de Deus. A causa fundamental desses conflitos é atribuída aos deleites, que é os prazeres egoístas, desejos desordenados que operam no interior do ser humano. E ali em Gálatas capítulo 5, versículo 7, onde traz uma reflexão sobre a oposição que existe entre a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 17. 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma peleja, uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. E essa peleja, ela não empata, não tem um empate. Tem um vencedor e um perdedor. Ou o nosso espírito vence, ou a nossa carne vence. Quando o nosso espírito vence, porque a carne cobiça contra o espírito. Volta o texto lá, por favor, 5:17. A carne, ela cobiça contra o espírito. E esse espírito é uma letra maiúscula, porque se trata do Espírito de Deus. A nossa carne, ela tem uma peleja contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus combate contra a nossa carne. E esse se opõe uns ao outro. E nessa batalha, ou a nossa carne vence, ou o Espírito de Deus vence. Quando o Espírito de Deus vence, nós estamos alinhados com Cristo e sua palavra, nos tornamos embaixadores de Deus, exalamos o perfume de Jesus. Mas quando a carne vence, vêm as pelejas e as tribulações.
Dessa forma, conclui-se que os conflitos externos são meramente manifestações visíveis de uma desordem interna não tratada. Quando o indivíduo passa a priorizar seus próprios interesses. Que interesses? Reconhecimento pessoal, poder, satisfação pessoal, em detrimento à vontade de Deus. E nós vamos observar que a partir do versículo 2, Tiago vai trazer uma progressão do pecado. Ele usa duas palavras, cobiça e inveja. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Eu estive comentando com os irmãos sobre a inveja, e hoje eu vou estar trazendo aqui uma explicação, uma diferença entre cobiça e inveja. São palavras, elas até certo momento são similares, porém uma aprofunda mais do que a outra. O que é cobiça? Cobiça é o desejo intenso de ter algo que não é seu, especialmente aquilo que pertence a outra pessoa. Isso é cobiça. É o desejo desordenado daquilo que não é meu, que é do outro. É a cobiça. E ela envolve apego ao objeto, bens, pessoa, posição, status. Pode existir mesmo sem ressentimento contra alguém. A cobiça é desejar aquilo que não é seu, que é do outro. Isso é cobiça. É quando o cidadão, o ser humano, o homem ou a mulher, deseja ardentemente aquilo que é do outro. Não é algo que é similar, mas é exatamente aquilo que é do outro. Isso é a cobiça. E é um desejo que ultrapassa os limites morais. Existe um princípio bíblico, um mandamento de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20 e 17. Existe um mandamento de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. A ordem de Deus é expressa. Não deseje ardentemente aquilo que é do outro. Porque pela cobiça vem guerras e contendas. A cobiça é desejar aquilo que ardentemente que não é seu, que é do outro. E o que é inveja? A inveja é um sentimento de desgosto ou de tristeza pelo fato da outra pessoa possuir algo ou estar em uma posição melhor. A inveja, ela é um sentimento de desgosto pelo sucesso do outro. Isso é inveja. É de ver o bem do outro e tomar de um desgosto tremendo de ver o bem do outro, o outro crescer. Isso é inveja. Que Deus livre cada um de nós da cobiça e da inveja. A inveja envolve a comparação com o outro, carrega um elemento de ressentimento, pode desejar que o outro perca aquilo que tem. A inveja, irmãos, é como eu disse aos irmãos em Provérbios, semana passada, Provérbios 14, 30, a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é algo que traz podridão nos ossos. E Tiago 3,16 diz que onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão. Resumo, inveja é ficar triste ou incomodado porque o outro tem algo. A diferença, cobiça foca no objeto, eu quero isso para mim. Inveja foca na pessoa, eu não suporto que ele tenha isso. É algo que nós precisamos
pedir ao Senhor Jesus. Se tem alguém que não está liberto disso, que seja liberto. Que venhamos ter um coração grato de ver a vitória e a bênção do nosso irmão. Porque você descobre quem é o verdadeiro amigo. Eu ouvi essa palavra e concordo com ela. Diz que o verdadeiro amigo não é aquele que se condói nas tragédias. Porque todo ser humano condói na tragédia de alguém. Acontece uma tragédia, todo ser humano, ele condói. Ele sente homicídios, assassinatos. Isso comove as pessoas. Mas isso não demonstra ser amigo. O amigo verdadeiro é aquele que alegra quando você sobe do pódio. É quando ele vê Deus te prosperar, embora às vezes ele não está sendo próximo naquele assunto, ele diz: obrigado, Jesus, porque o Senhor está abençoando o meu irmão. E que Deus nos dê esse coração, porque quando Deus nos dá o coração da gratidão, nós aprendemos isso na festividade. A gratidão traz multiplicação. E a própria Bíblia já nos ensina essa verdade. Além disso, o autor evidencia a negligência espiritual ao afirmar: nada tendes, porque não pedis. Olha o que ele diz no versículo 3. Ainda no versículo 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. E essas guerras, elas não são apenas guerras que está tendo aí afora, de nação contra nação. E às vezes guerreamos entre nós, entre os irmãos. O problema de José não foi com os de fora, foi com os seus irmãos. Um grande enfrentamento de Davi não foi com os de fora, porque Golias ele matou. Foi com os seus próprios irmãos que o invejaram. E muitos problemas, guerras e pelejas, estão entre os irmãos. E o Senhor Jesus está nos instruindo hoje esta palavra. Porque quando nós combatemos e guerreamos, nada nós temos. E fala: por que não pedis? E o verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem os vossos deleites. Existe oração que Deus não vai te responder. Aliás, Ele vai te responder com um não. Existem orações que Deus não vai dizer sim, eu atendo. Qual é esse tipo de oração, pastor? É a oração para gastar nos seus próprios deleites. Esta oração, Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastares nos vossos próprios deleites, os vossos próprios prazeres. Eu lembro do meu pai contar uma história. Os mais antigos aqui, veteranos da igreja, eles sabem dessa história. Chegou uma senhora lá no templo, lá na Talmujali, há muitos anos atrás, e falou assim: pastor Nilton, eu quero que o senhor faça uma oração para mim. Faço. O que foi? Não, porque eu machuquei meu pé agora e eu preciso ser curada. Não, vou orar para você, mas o que é que você tem tanta pressa? Aí ela falou assim: não, porque está chegando o carnaval e eu tenho que sambar. E meu pai disse: olha, eu vou até orar por você, mas para Jesus te abrir os seus olhos espirituais, porque não é o projeto de Deus. Porque ela estava pedindo para gastar onde? Os seus próprios deleites, seus próprios prazeres. E essa palavra, ela é muito forte, que nós devemos pedir segundo o coração de Jesus. Porque essa verdade encontra respaldo em Salmo 66, verso 18, e 1 João 5,14. Abra a sua Bíblia, Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Olha que o salmista está falando. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E 1 João, capítulo 5 e 14. E esta é a confiança que temos nele. Qual é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem orações que é a vontade de Deus. E tem outras orações que não é da vontade de Deus. Orações para gastar nos seus próprios deleites não é vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Paulo ele falou, a vontade de Deus é a vossa santificação. Se você orar para você tornar um santo em Cristo, é da vontade de Deus. Você orar pela salvação de almas, é da vontade de Deus. Você orar para Deus suprir as suas necessidades, é da vontade de Deus. Você pedir ao Senhor que Ele restaure casamentos, é da vontade de Deus. Porque Deus é um Deus que colocou a sua palavra como princípios que nos norteiam. Por isso que nós devemos ler a Bíblia Sagrada, porque nela contém as verdades mais fundamentais da nossa vida cristã. E ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. E nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ele vai falar que quando nós sentimos paz no nosso coração, Ele nos concede o desejo do nosso coração. A oração mais conhecida da cristandade é a oração do Pai Nosso. E lá tem um trecho que fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Eu estou vendo agora, Papai do céu está vendo lá na frente. Tem orações que ele responde no estralar de dedo, porque você precisa. E tem outras orações que demoram uma temporada. Tem orações que você fala, Jesus já fala que você já te responde na hora, porque há uma grande urgência e necessidade. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro na estrada, o carro está capotando. Você fala, Jesus, me salva. Ele não pode esperar, Jesus não vai esperar 3 anos para te salvar daquele capotamento ou naquele acidente. É uma oração urgente. E ele entra com urgência. Mas tem orações que eu penso, na minha ótica, que é urgente. Mas no olhar de Deus, ainda tem um prazo a vencer. Aí, se eu não recebi, eu não vou emburrar com Jesus. Eu vou continuar. Eu vou continuar orando. Jó foi provado numa circunstância tão terrível, ele não sabia do contexto que estava acontecendo, mas ele resolveu a confiar. A tal ponto que ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. A prova de Jó foi tão grande, que ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E foi tão grande a luta de Jó, primeiro ele perde num dia os seus bens. Ele tinha muitos bens, terras, animais e servos. Foi chegando notícia ruim, mas notícia ruim. Tem época que chega notícia ruim, mas notícia ruim. Aí você pensa, não tem mais como, chega mais outra. Aí Jó foi chegando notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Por fim chegou a maior de todas. Seus filhos morreu. Aí Jó, ele não sabia que estava sendo provado. Ele respira fundo, sem entender nada, sem compreender os desígnios de Deus. E ele fala assim, nu eu nasci. Eu vou me tornar o pó, mas bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tomou. Olha que fé. Ele deu, ele tomou. E bendito é o nome do Senhor. Aí quando você pensa assim, o quadro não tem como piorar mais.
Não existe mais fatalidade. Aí a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar e lá no meio deles estava o nosso grande inimigo. E ele sempre é acusador. Aí Deus falou assim, já se apresentou para ele e falou assim: você viste o meu servo Jó? Aí Jó, o nosso inimigo falou assim: mas então toca nele. Deus falou assim: pode fazer o que você quiser, só não toca a vida. Jó, ele perdeu os bens, perdeu os filhos, e agora ele perde a sua saúde. E ele fica chagas e leproso. Seus amigos chegam para visitá-lo, e parece que há 7 dias, eles não conseguem falar uma palavra de ver a catástrofe da vida de Jó. Me parece que há 7 dias. Por fim, começou a levantar um, e começou a falar assim: não, Jó, tem alguma coisa desconectada com você. Tem algum pecado aí, escondido. Porque o contexto da época, era o contexto, qual era o contexto de fidelidade? Era prosperidade. Então eu era próspero, eu era rico, logo eu era fiel. E Jó sentava na praça, os velhos meninos passavam, ó, senhor Jó. De repente, Jó estava sem nada e doente, as suas chagas, a sua enfermidade cheirando mal, grande odor, até as crianças que reverenciavam começaram a menear a cabeça e passar longe dele, e ele começou a ser objeto de escárnio. Aí ele disse: Senhor, e todo mundo acusando ele, ele sabia da sua integridade. Você sabe que você é um homem de Deus, você sabe que você é uma pessoa que está comprometida com Jesus. E ele sabia. Aí ele falou assim: eu sei, de uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. O meu resgatador vive, e que por fim ele se levantará. Até que Deus o provou. E Deus então mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, Deus gosta que a gente intercede. Orar por nós é necessidade. Orar pelos outros é compaixão. E quando nós oramos pelos outros, as bênçãos de Deus vêm. Porque muitas vezes somos egoístas em nossas orações. Grande percentual dela fica onde? Para nós mesmos. Deus abençoa minha vida, supra as minhas necessidades, me dá graça, me dá unção, me ensina a pregar. Aí já veio e passou 90% da oração. Mas quando você entrega, eu entrego, nós entregamos, primeiramente orar pelos outros, você move o coração de Deus. Comece a orar pelos que estão internados nos hospitais, pelos que estão parados, jogados às sarjetas, nas drogas. Comece a orar por salvação de almas, por paz, pela liderança do Brasil. Comece a orar, gaste seu tempo em oração pelos outros. Depois você pode orar por você também. Ore pelos interesses do reino. Que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Porque Deus é aquele que põe o ponto final e a vírgula também. Talvez você esteja vivendo apenas uma vírgula de Deus. Deus fez uma vírgula porque Ele quer te mostrar que Ele é maior na sua vida. Mas devemos pedir segundo a sua vontade. Primeiro aspecto que nós estivemos estudando sobre a origem dos conflitos, a guerra interior do coração humano. O segundo aspecto é a infidelidade espiritual, o perigo da amizade com o mundo, que está no verso 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em vão, que diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme antes da maior graça. Deus chama amizade com o mundo como adultério espiritual. E esse adultério espiritual
quando nós lemos ali os profetas do Antigo Testamento, muitos deles profetizavam que Israel estava adulterando em adultério espiritual, trocando Deus pelos deuses. Isso era para Deus um adultério, uma traição muito forte. Por isso que Tiago vai trazer essa palavra forte para a igreja. Adúlteros e adultos. Porque ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Ou servimos a Deus, ou servimos os interesses do mundo. Essa palavra hoje ela é muito forte. É uma palavra que eu estou refletindo nela desde a semana passada. Porque primeiro ela vem aqui em mim. Isso me faz pensar sobre o crente que sou. E como preciso aprender a viver uma vida com o Senhor Jesus. Mundo é cosmos, que refere-se ao sistema organizado dos valores que se opõe a Deus. Portanto, a amizade com o mundo não se limita ao contato com a realidade secular, mas implica adesões aos seus princípios, valores e práticas. Essa posição é corroborada em 1 João 2,15, onde se afirma que o amor do mundo exclui o amor do Pai. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós fomos chamados para amar a Deus e não amar o mundo. Os prazeres mundanos, aquilo que esse sistema mundano oferece de alegria e de prazer, não cabe à igreja. Por isso que o cristão, por muitas vezes, ele é zombado e criticado. Porque ele tem um posicionamento de não pecar contra Deus e não negociar os seus princípios e os seus valores. Deus, ele quer de nós fidelidade. Deus quer de nós honestidade. Se eu vou vender uma bicicleta, e eu sei que aquela bicicleta já foi empenada muitas vezes, aí eu olho assim, não, essa aqui está à vista, não tem nenhum problema. E eu sabedor disso, eu estou enganando. Isso é muito sério. A Bíblia fala para nós não amarmos o mundo, nem o que o mundo há. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. A cobiça pelo desejo das coisas do mundo. Por isso que o Evangelho ele vem para frear, a palavra de Deus vem para nos frear e nos limitar, impor em nós limites. Mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso que o homem e a mulher, temente a Deus, ele veste de modo com pudor, com decência, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós devemos nos atentar a essa verdade que é fundamental na nossa fé. Tiago afirma categoricamente que tal amizade constitui-se inimizade contra Deus. Essa afirmação elimina qualquer possibilidade de neutralidade espiritual, sendo confirmada pelo ensino de Jesus em Mateus 6,24, onde se estabelece a impossibilidade de servir a dois senhores. Olha o que diz Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que esteja guardando o nosso coração. E o versículo 5 ele diz: não cuideis vós, que em vão diz a Escritura,
O Espírito que em nós habita tem ciúme? É uma pergunta. No versículo 5, ao declarar que o Espírito que habita em nós tem ciúme, Tiago expressa o zelo divino, indicando o desejo intenso de Deus por uma devoção exclusiva. Tal conceito encontra fundamentado em Êxodo capítulo 25, onde Deus se revela como Deus zeloso, não admitindo concorrência em relação à sua glória. Deus, Ele não admite, ou meu coração é dele, ou meu coração não é dele. Ou meu coração é dele para servir e adorá-lo, ou meu coração não é dele. Ele não admite. O inimigo admite você servir a Deus e ele admite. Mas Deus não. Deus, Ele quer o seu coração, o meu coração, com integridade. E Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz que não te encurvarás a elas, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos, dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Dessa forma, compreendes que a amizade com o mundo não é um pecado superficial, mas uma ruptura da aliança espiritual com Deus, configurando uma traição à fidelidade que é de vida. E no versículo 6 e 7, ele vai mostrar o caminho da restauração. Primeiro, Tiago mostra que a origem dos conflitos é a guerra interior do coração humano. Segundo, a infidelidade espiritual, os perigos da amizade com o mundo. E agora, o verso 6 e 7, ele mostra o caminho da restauração: humildade, submissão e resistência. Olha o que diz capítulo 6. Antes da maior graça, porque quanto diz? Versículo 5. Ou cuidais vós em vão no que diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme, ou seja, ele tem zelo. Antes, complementa, da maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O caminho da restauração está na humildade, na submissão e na resistência. E ele diz, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se tem uma classe de gente que Deus ama, é os humildes. Humilde de coração. Não a pseudo-humildade. Porque existe até pseudo-humildade. Que ele finge que é humilde, mas ele não é humilde. Tem um escritor que diz assim, só de eu falar, eu sou tão humilde, na verdade já não é humilde. É pseudo-humildade. Mas Deus quer de nós uma humildade concreta. Porque ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus sempre gostou do humilde. Humilde é aquele que reconhece a sua insuficiência e se coloca em total dependência da graça divina. Tal princípio é reafirmado em 1 Pedro 5, 5 e 6, onde a humildade é apresentada como condição para a exaltação por parte de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos vossos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando eu humilho diante de Deus, qual que é o tempo? É o tempo de Deus, ele me exalta. E o versículo 7, Tiago apresenta um imperativo tríplice, que delineia o caminho da vitória espiritual. Que primeiro é sujeitar-vos a Deus, segundo, resistir ao diabo, terceiro, ele fugirá de vós. O caminho da vitória do crente, do cristão, primeiro é ele submeter integralmente a sua vida a Deus. Submete a Deus. Implica uma submissão voluntária à autoridade divina, reconhecendo o senhorio de Deus sobre todas as áreas da vida. Não é alguma área, sem reserva, todas as áreas. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, não é todos,
Mas o convite está aberto a todo, mas é condicional. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando eu me sujeito a Deus, a sua vontade, e onde eu acho que encontro a vontade de Deus? Conhecendo a Bíblia, lendo a palavra, procurando aprender as Escrituras, ali está contido a vontade de Deus. E a grande ênfase da vontade de Deus é a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando eu me sujeito a Deus, segundo passo, eu resisto ao diabo. Indica uma postura firme e ativa contra as investidas do maligno, não baseada em emoções, mas na verdade da palavra, conforme já foi explicado e está registrado em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele venceu o diabo usando a palavra. E o diabo, ele usava a palavra distorcida, mas Jesus conhecia. Porque o problema não está, a ênfase aqui da palavra é na fidelidade da palavra. Porque os grandes hereges que existem confundindo o ser humano, eles usam a Bíblia, mas usam nos seus contextos, de acordo com os seus prazeres e deleites. Mas a Bíblia não é interpretação pessoal. Não se interpreta a Bíblia conforme eu quero. A Bíblia, ela deve ser interpretada como de fato ela é. Ela tem uma só interpretação, não existe várias. Resisto ao diabo. O que acontece? Ele fugirá de vós. Quando eu tomo a armadura de Deus e resisto ao diabo, firmado na palavra, o que acontece? Ele foge. Você quer que o inimigo foge de você? Sujeita a Deus, resista a ele na palavra, impunha a palavra de Deus no seu coração, e ele vai, fugir de você. Porque ele não resiste um crente sujeito e submisso a Deus e a sua palavra, e que firma na palavra, um crente verdadeiro, cristão verdadeiro, esse o diabo foge dele. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida completamente alinhada ao Senhor Jesus. Concluindo, a análise de Tiago, capítulo 1, 4, versículo 1 ao 7, revela um diagnóstico preciso da condição humana, evidenciando que os conflitos externos são reflexos de uma desordem interna, que a amizade com o mundo constitui-se infidelidade espiritual e que a restauração só é possível por meio da humildade e da submissão. A verdadeira vitória espiritual não se inicia no confronto com o inimigo, mas na rendição completa do coração ao governo de Deus, pois somente aquele que submete ao Senhor recebe graça suficiente para vencer todas as batalhas interiores e exteriores. Que Deus os abençoe de uma forma muito especial.